Uma pesquisa mostrou que pessoas bem-sucedidas andam, em média, 25% mais rápido que as outras. Andam, literalmente, caminham. Lá nos Estados Unidos, onde eles fazem pesquisa de tudo, eles fizeram esta pesquisa observando pessoas, como elas andavam nas ruas, e depois entrevistaram as pessoas e chegaram à conclusão que pessoas bem-sucedidas profissionalmente, diante de vários fatores na vida, elas, em média, caminhavam 25% mais rápido que as outras pessoas. E isso é uma descoberta muito interessante. Porque quando você tem senso de direção, quando você tem senso de propósito na vida, quando você sabe onde quer chegar, então não há o que esperar. Quando você sabe o caminho, a única coisa que resta a fazer é pôr o pé na estrada, não é verdade? Quando você sabe o caminho, você sabe o destino, então não há o que esperar, a não ser agir. Mas quando a pessoa não tem direção, quando ela não tem objetivo, propósito na sua vida, não sabe para onde ir, às vezes ela até tem um objetivo, às vezes ela até sabe onde ela quer chegar, mas ela não sabe o caminho para chegar lá. Então ela fica paralisada. Ela entra em um estado de confusão. E refletindo sobre isso, eu acho que um exemplo dos mais visuais sobre esse estado emocional, mental, psicológico de uma pessoa que está perdida é quando nós observamos o comportamento de um morador de rua. Quando você olha um morador de rua, você vê ali visualmente o estado de uma pessoa que não tem para onde ir. Não sabe para onde está indo, não tem para onde ir. Como fica o morador de rua normalmente? Você vê que ele, em qualquer canto, ele se acomoda. Quando ele vai para algum lugar, ele não tem certeza se ele vai para a esquerda, se ele vai para a direita. Ele anda a passos lentos. Ele tem um olhar de incerteza no seu rosto, porque ele não tem para onde ir, ele não tem destino, ele não tem um endereço e não tem para onde ir, literalmente. Agora, isso não é somente peculiar aos moradores de rua. Eu estou dando um exemplo que é muito visual para todos nós, infelizmente, no nosso país. Isso é muito comum, especialmente nas grandes cidades. Mas há muita gente com endereço, que tem uma casa, que tem até um emprego, um trabalho, etc., que tem o mesmo comportamento perdido, o comportamento de incerteza, de não saber para onde está indo. E é esta falta de direção, essa falta de propósito, que está por trás do fracasso de muitas pessoas. Sabe, o ser humano foi programado, nós fomos criados para que tenhamos uma meta, um objetivo. Quando você lê a palavra de Deus, você vê que Deus colocou, por exemplo, o maior objetivo de todos na nossa vida, que é o objetivo do céu, de chegarmos até Ele. Todo cristão de verdade vive a sua vida todos os dias pensando no seu destino final. Eu quero estar com o meu Pai. Então ele conduz a sua vida de forma que o leve mais perto deste destino. Então Deus nos deu um destino macro, o céu, a salvação, a eternidade, porque Ele sabe que se nós tivermos em mente um propósito, então nós vamos agir em direção a Ele. Mas quando a pessoa perde de vista a vida eterna, por exemplo, quantas pessoas não estão nem aí para a vida? Quantas pessoas têm comportamentos autodestrutivos? Se você for conversar com elas e verificar, é porque elas não têm visão da eternidade. Elas estão esquecendo da alma. Por isso, o mal trabalha para fazer as pessoas pensarem que a vida é só aqui e agora. Morreu, acabou. Não é isso? Como vive uma pessoa que pensa que morreu, acabou? Essa pessoa não tem
responsabilidade, preocupação. A vida dela é uma bagunça, uma indisciplina, inconsequente, não é verdade? Então, Deus nos criou, nos programou como pessoas de propósito, pessoas de objetivo, mas é preciso ter algo chamado direção. O Senhor Jesus disse na sua palavra uma vez, quando questionado pelos judeus, os líderes religiosos, ele disse para eles o seguinte: eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Estas palavras resumem a vida de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito do Senhor Jesus dentro dela, ela também entende o seu passado, ela sabe de onde ela veio, ela consegue superar qualquer trauma, dificuldade, ela consegue entender o seu caminho e, principalmente, ela também sabe para onde ela vai. Ela tem o senso de propósito, por isso ela é ágil, ela não perde tempo, ela não fica olhando para os lados, ela não desperdiça oportunidades, porque ela tem senso de propósito, de direção. Se isso está faltando na sua vida, então, o que você precisa fazer? Você precisa buscar a voz de Deus, a voz do Senhor. Como aqueles discípulos que estavam no barco, depois da noite inteira de fracasso tentando pescar, e pela manhã Jesus apareceu na praia, dizendo para eles: olha, se vocês querem pescar alguns peixes, lancem as redes do lado direito do barco. E eles então, dando ouvido àquela direção, àquela voz, obedeceram e pescaram muitos peixes, grandes peixes, mais do que o barco poderia suportar. Tudo por uma palavra. Se você prestar mais atenção à palavra de Deus e se fizer surdo às vozes, às palavras deste mundo que vem para te confundir, para te distrair, então você também vai saber qual é o lado direito do seu barco.